Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre procrastinação. Palavra difícil de ser dita, né? Mas vocês vão entender como é que funciona. O que é procrastinar, né? Hoje a gente escuta mais falar sobre essa palavra, mas a gente já escuta de outra forma há muito tempo, como empurrar com a barriga, deixar para amanhã o que poderia ter sido feito hoje, deixar para depois. Esse deixar para depois, esse adiar tarefas, traz consequências para um dia a dia da sociedade, principalmente a gente que precisa trabalhar, precisa enfrentar situações, obstáculos, né? Esse procrastinar traz essas consequências. E normalmente a procrastinação está associada a insegurança, autoestima baixa, aquele sentimento de falta de capacidade e principalmente está associada à falta de objetivos de vida. Às vezes, quando a gente vai analisar a história de uma pessoa, foi educada a só estar ali servindo a algo, a não ter objetivos de vida, a não realizar tarefas que sejam gratificantes para ela, tem que estar fazendo atividades que é em relação a sempre a outras pessoas. Então, falta objetivo de vida para ela mesma, um foco de vida, né? Então, a procrastinação está associada a essa falta de foco, essa falta de organização da vida da pessoa. E como é que a gente pode combater isso? Principalmente que afeta na área do trabalho. Quando a gente vai trabalhar no grupo, na equipe de trabalho, no grupo social que a gente está inserido, que acaba atrasando as atividades, acaba afetando outras pessoas por conta da sua procrastinação. Então, isso traz consequências e graves, né? Principalmente na área de trabalho, como eu estava falando. Então, como é que a gente pode combater isso? A gente pode ter algumas situações, criar uma lista de atividades, criar situações onde a gente pode fazer pausas regulares para fazer uma atividade, ter prioridades. Hoje tem alguma tarefa que é prioridade, então vou focar nessa tarefa e essa eu faço depois, que a prioridade dela é para depois. Isso não é adiar tarefas, é você organizar e estruturar uma situação. Tentar ao máximo se livrar de distrações. Se for trabalhar, você trabalha sempre com o celular do lado, deixe guardado em algum lugar e olhe só de vez em quando, porque às vezes é necessário alguma informação, alguma situação importante, mas deixe um pouco até fora do seu olhar para não estar causando essa distração, ou entre outros, uma conversa ou outra, né? É importante, mas a gente precisa ter esse pensamento, esse olhar, né? Dentro dessa situação de procrastinar, criar recompensas pessoais. Se eu conseguir fazer isso, eu vou me permitir passear na praia, uma viagem. São coisas nesse sentido. A gente tem que ter objetivos e foco. Ter um roteiro. Para quem tem essa tendência de procrastinar, ter um roteiro mesmo, criar um roteiro, um cronograma de atividades e tentar cumprir ela da melhor forma possível e mais eficiente possível. Outra situação que a gente pode ter com a procrastinação, né? Como você enfrentar essa procrastinação? Atividade física também. Porque a atividade física, já que a procrastinação está associada muito à ansiedade, depressão, a essa questão de substâncias de bem-estar no cérebro, como a ocitocina, dopaminas, né? Então a gente precisa entender que está associado também a uma questão, um contexto emocional, com outros sentimentos. Então, procrastinar afeta outras situações. Então, a gente precisa entender que a atividade física traz esse benefício também, de melhorar a nossa condição mental e física dentro de um exercício, dentro de uma situação, para a gente se sentir melhor. Então, conseguir fazer essa sequência, conseguir ter esses cronogramas, esses objetivos do dia a dia, você consegue diminuir essa situação procrastinar. Às vezes a gente deixa uma situação ou outra para depois, mas quando isso fica frequente e intenso, isso já se torna problema. Então vamos prestar atenção para saber o limite das nossas ações, para que isso não seja prejudicial. Já que a sociedade exige tanta gente, vamos tentar funcionar de forma equilibrada dentro das exigências sociais, tá certo? Então vamos ter esse olhar para as nossas condições emocionais e psicológicas. Até a próxima!